hoje nós continuamos seguindo aqui pela exposição do texto de Romanos. Estamos no capítulo 3, hoje seguiremos dos versos 27 ao verso de número 31, tá bom? Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de orar com você, para nós nos colocarmos diante de Deus, apresentarmos diante do Senhor a minha vida, a sua vida, para que Ele, pela sua misericórdia, permita que nós ouçamos sua palavra, entendamos o que do Evangelho, o que de Cristo é revelado aqui, a fim de que nós possamos ser edificados, a fim de que nós possamos conhecer o caminho da vida que há em Cristo, a sua palavra, e você possa se aproximar do Senhor amando-o cada vez mais. O meu desejo é que, ao fim de cada sermão, você ame mais o Senhor, que você o admire mais. Se a sua admiração pelo seu Senhor crescer, cada vez que nós estivermos diante da sua palavra, eu acredito que estarei cumprindo a minha missão aqui, né, diante desse texto bíblico, que é de conduzir você a contemplar Cristo, olhar para Cristo, conhecer Cristo, a nós irmos nos desfazendo de muitos embustes, enganos que nós fomos construindo aí ao longo de nossa jornada, que nós precisamos desfazer, a fim de que nós estejamos olhando apenas para Cristo e confiando nele. Portanto, curva a sua cabeça nesse momento para nós podermos orar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse tempo que o Senhor nos dá, de nós podermos abrir Tua Palavra para meditar nela. Te agradeço pela liberdade que nós temos, Senhor, de, mesmo nessas circunstâncias em que estamos, não estando presentes uns com os outros fisicamente, mas temos a companhia pelo Teu Espírito e pela união que temos uns com os outros dos nossos irmãos aqui conosco. Nós em suas casas, eles aqui conosco neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre cada um de nós que estamos diante do Senhor e da Tua Palavra. Eu te peço especialmente sobre nós que estamos aqui, que a Tua mão esteja estendida para nos dar discernimento, Senhor, da Tua Palavra. Permita, Senhor, que o nosso entendimento seja aberto, a nossa inteligência ela possa ser dilatada, a nossa compreensão, Senhor, esteja acessível aos mistérios da Tua Palavra, que os Teus mistérios estejam desnudados diante de nós, que a Tua Palavra venha viva e eficaz aos nossos corações. Encontra-nos, Senhor, mesmo em nossas durezas, que o Senhor, pela Tua graça, Senhor, faça-nos revelar Cristo Jesus, que nós possamos olhar para esta palavra nessa noite e reconhecer aquilo que o Senhor é, o que o Senhor fez e quem o Senhor nos permite sermos diante de Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Este hoje é o fim de um bloco, um dos mais importantes blocos de Romanos. Nós temos ministrado aqui, exposto aos irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, que já tenho dito, é o Evangelho de Paulo. E esta porção que nós vamos tratar hoje é o fim deste segundo bloco. No primeiro bloco vimos que Paulo mostra-nos, ele desenvolve sua tese lá no início da epístola, explicando-nos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê e que o Evangelho revela a justiça de Deus. Em seguida, no primeiro bloco, ele vai nos mostrar que nós estamos todos em condição de reprovação e de condenabilidade diante de Deus. Todos nós somos condenáveis. Ele conclui então nesse primeiro bloco dizendo que nós nos calemos diante de Deus, porque diante do juízo de Deus seríamos todos condenados, exceto por... E aí ele começa esse lindo segundo bloco, quando a partir do verso de número 21, ele começa a nos falar de uma justiça que vem de Deus para nós, de como o próprio Deus providenciou o modo de nós sermos encontrados nele justos. Ora, se pelo nosso pecado nós éramos injustos diante de Deus e condenáveis, agora quem providencia um modo de nós sermos apresentados diante de Deus justos é Ele mesmo. É Ele quem faz isso. Ele quem realiza isso por nós. E como Ele realiza isso por nós, o apóstolo Paulo nos explica aqui nessa porção que vai do verso 21 até o verso de número 26, que eu já expus aos irmãos, em 3, 4 sermões, nem me lembro agora aqui exatamente. Mas o que está exposto ali, primeiro, que Deus faz isso por meio da sua graça. Deus livremente faz como Ele quer. A graça de Deus é essa livre, soberana vontade de Deus de ser favorável a quem Ele quer. Isso é a graça de Deus. Depois vimos que pela sua graça Deus nos justifica. E o que é justificar?
Justificar é quando Deus imputa a nós, coloca sobre nós a justiça de Cristo, dando-nos uma sentença diante do seu tribunal justos. Essa justiça é segundo a redenção. A redenção é um ato pelo qual Deus nos comprou para si em Cristo. E essa redenção também está alinhada à expiação. Expiação é o fato de Deus ter sofrido sua própria justiça em si mesmo. A justiça que era contra nós, ele a sofreu. Ele sofre em si o sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E para que ele faz tudo isso? Ele faz tudo isso para que ele continue sendo justo. Que vimos semana passada. Semana passada nós falamos sobre a cruz, justiça e glória de Deus. Como Deus manifesta a sua justiça e a sua glória na cruz do Calvário. Não foi apenas para nos salvar que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para demonstrar que Deus é justo. Então este grande bloco que nós vimos mostra-nos como Deus realiza uma justiça em nós, apesar de nossa pecaminosidade. E aí, diante disso, Paulo vai tratar de algumas implicações, basicamente de 3 implicações dessa justiça de Deus que promove para nós a salvação. Lembre-se que Paulo está escrevendo essa carta aos nossos irmãos em Roma, uma igreja que tinha tanto judeus que haviam se convertido à fé cristã e também havia gentios, pessoas que não eram judeus, romanos, enfim, de diversas nacionalidades que haviam se convertido à fé cristã. E Paulo então traz algumas implicações, algumas consequências desta operação da salvação através da justiça de Deus. E é isso que ele trata aqui. Eu poderia dizer que o que Paulo vai falar para nós aqui nesse bloco é sobre o que a justificação destrói. Ora, se a justificação é esse ato de Deus promover para nós uma salvação através de Ele declarar-nos justos em Cristo, pelo que Cristo fez e pelo modo como Cristo viveu, quais são as implicações disso? Especialmente para aquele público ali naquela igreja, e certamente haverá para nós também, mas para aquele público que existiam judeus e gentios convivendo numa só fé. Quais são as implicações disso? E é sobre isso que Paulo fala. O que a justificação destrói? Ele vai tratar essa porção aqui agora no que a gente chama, um modo de argumentação que a gente chama de diatribe. Não precisa memorizar esse nome não, só para você saber. Ele faz a pergunta retórica e ele mesmo responde a pergunta retórica. É como se ele estivesse conversando com a igreja estivesse apresentando perguntas diante daquilo que ele havia dito, e então ele responde essas perguntas. Nós chamamos isso de diatribe, não precisa memorizar isso, só por curiosidade, tá? É um modo de Paulo argumentar. Ele então faz a pergunta, ele próprio responde a pergunta. Leamos então esse trecho, entendendo que ele é uma consideração das implicações na nossa salvação, e Paulo está falando sobre o que a justificação destrói. Leamos, portanto, Romanos capítulo 3, a partir do verso 27. Paulo pergunta: onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não, ele também é Deus dos gentios. Sim, dos gentios também, visto que existe só um Deus que pela fé justificará os circuncisos, ou seja, judeus, e os incircuncisos, ou seja, os que não são judeus. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ok? Então, prestemos bem atenção. Aqui Paulo está falando das implicações da nossa justificação, e a base, o pilar acima do qual Paulo vai argumentar sobre essas implicações, está aqui exatamente no verso 28. Paulo sintetiza no verso 28 o que ele entende pela justificação. Então leia comigo o verso 28, para depois nós discutirmos sobre as implicações. Paulo diz no verso 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O que Paulo está dizendo aqui? Que o homem é justificado. Primeira coisa importante. Ora, se o homem é justificado, não é o homem que justifica a si mesmo. Se o homem é justificado é porque a voz está passiva aqui do verbo, né?
o homem é justificado. Quer dizer que alguém o justifica. Quem justifica? Deus justifica. Há um só Deus, inclusive Paulo vai dizer, aqui no verso de número 29, há um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Quem justifica o homem? O homem justifica a si mesmo? Não. Por essa sentença aqui do verso 28, nós entendemos, Paulo está dizendo, sustentamos que o homem é justificado pela fé. Ou seja, há um que justifica o homem. Quem é este que justifica o homem? Diferente da concepção judaica, que entendia que a justificação era algo que nós alcançávamos pela força da nossa religião, Paulo está dizendo que é Deus quem justifica o homem, e foi isso que nós vimos em todo esse bloco, que Paulo começou a desenvolver desde o verso 21. Quando Paulo começa a nos dizer no verso 21, mas agora é revelada uma justiça de Deus. Uma justiça que vem de quem, queridos? De Deus. Então essa sentença de Paulo, nós podemos extrair essas três conclusões. Primeiro, é Deus que justifica o homem. Essa é a base do entendimento das Escrituras sobre a justificação. Quem atribui ao homem justiça e quem dá a sentença sobre o homem de justificado? Deus o faz. Qual é a outra conclusão que nós podemos chegar dessa frase de Paulo no verso 28? O homem recebe a justificação somente pela fé. Paulo diz aqui, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Inclusive Martinho Lutero, na sua tradução das Escrituras, ele colocou um somente após esse fé. Martinho Lutero colocou assim na tradução, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé somente. E Martinho Lutero estava muito, perfeitamente assertivo em colocar essa declaração somente ali. Ou seja, existe um Deus que justifica o homem e o homem recebe a justificação somente pela fé. Só há um modo de o homem acessar essa justificação que vem de Deus. Este ato de Deus declará-lo justo. Este novo estado diante de Deus. O homem não recebe esse novo estado diante de Deus pelas práticas da obra da lei. Ele só recebe pela fé. E para que isso fique bem evidente, Paulo vai dizer, independente da obediência à lei. Então, a última declaração que nós podemos extrair dessa sentença de Paulo é que essa justificação não pode ser alcançada pelas obras da lei. Então, para que nós recombinemos aqui essas três declarações que nós podemos tirar dessa síntese de Paulo, as três declarações são: o verso que Paulo declarou, as palavras que Paulo declarou foi: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O que podemos extrair disso? Relembrando, primeiro, que é Deus quem justifica, é só Deus quem pode atribuir ao homem justiça. Segundo, que essa justificação, essa justiça que nós recebemos de Deus, só pode ser recebida por meio da fé. E por fim, consequentemente, essa justificação não pode ser alcançada pelas obras da lei. Essa é a síntese de tudo que Paulo desenvolveu nesses versos anteriores, desde o verso 21. Inclusive, na Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Romana sustenta a doutrina da dupla justificação. Não sei se você já ouviu falar disso. Talvez você nunca tenha ouvido o pároco, o padre, usar essa expressão dupla justificação. Mas isso está corrente em toda a pregação e é assim que se entende a forma de se alcançar a justiça de Deus na Igreja Romana. Por isso que os reformados se levantaram com tanta veemência. E o que vem a ser a dupla justificação na Igreja Romana? A dupla justificação segue o seguinte entendimento. Primeiro, que existe uma primeira justificação que o indivíduo recebe quando ele é batizado, e depois que ele é batizado é como se houvesse uma infusão de graça por meio do batismo, que inclusive apaga o pecado original e expulsa os hábitos do pecado. E aí depois disso, essa não é o bastante. Depois disso que acontece em seguida no batismo, existe uma segunda justificação. E segundo a Igreja Romana, essa segunda justificação ela é alcançada mediante o cumprimento das obras da lei.
a obediência à vontade de Deus. Então, o homem ele é apresentado justo diante de Deus pela obra do batismo e pelas suas próprias obras ao longo da vida. Por isso que existe no entendimento da Igreja Romana a ideia de você receber também, por exemplo, a justiça dos santos, de você orar pelos santos, a fim de que aqueles que tiveram mérito a mais possam compartilhar um pouco do seu mérito com você. A ideia de que existe um purgatório para que, caso você não tenha alcançado justiça diante de Deus durante sua vida presente, você tenha um modo de ir após essa vida presente. Você tem um mecanismo para compensar suas faltas e aí você está completamente justificado diante de Deus. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. Na Escritura, segundo a palavra de Deus, a justiça que vem de Deus, ela vem de Deus para nós. Nós não temos como fazer qualquer coisa que compute justiça a nós mesmos. A nossa dívida é muito maior do que qualquer centavo que a gente possa somar para deduzi-la. Como se nós devêssemos bilhões e o nosso trabalho pagasse reais, 2, 6, 10 reais por dia de trabalho. E olhe lá, que cada dia de trabalho, quando nós angariamos 10, 15, 20, 30, 100 reais, nós ainda acumulamos muito mais dívida por causa dos pecados que cometemos também diariamente. Fosse para fazer essa conta, nunca, jamais seria paga. Por isso que Paulo nos fala de uma justiça que vem de Deus para nós. Se fosse para sermos salvos pelas nossas obras, Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Que rasguem, quebrem, escondam as cruzes todos aqueles que pregam uma salvação que não passa pela cruz. Por isso, a fé reformada, por isso a fé protestante, ela, segundo a Escritura, anuncia, proclama, segundo Cristo, segundo Paulo, que a justiça vem apenas de Deus. A justificação vem de Deus. Certo? À luz disso, então, recobrando essa pérola de Paulo, que é a base do seu pensamento, o homem é justificado pela fé, ou seja, Deus o justifica, ele recebe essa justiça pela fé, independentemente da obediência à lei. Então, agora veremos quais são as implicações dessa justiça que vem de Deus. E Paulo vai falar das implicações. E aí eu quero usar essa expressão: a justificação destrói. Em primeiro lugar, a justificação destrói a glória humana, a vanglória espiritual. A justificação destrói a vaidade pela moralidade, a vaidade pelos cumprimentos da lei. A justificação destrói a glória humana. E é isso que nós vemos no verso de número 27. Acompanhe comigo. Paulo diz assim: onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Como isso é importante, queridos. Olhe bem, Paulo está demonstrando-nos aqui, está mostrando uma das implicações óbvias da justificação que vem de Deus. Ora, se antes nós estávamos em juízo diante de Deus e condenáveis, e agora é possível estarmos diante de Deus numa condição de justificados, declarados justos, em paz com Deus, sendo recebidos por Deus como seus filhos, como se não tivéssemos pecado nenhum, tendo todas as nossas transgressões perdoadas. O que isso desmonta já de primeiro plano? Ora, se não é por causa de minha justiça, nem de minha bondade que me apresento diante de Deus deste modo, logo toda vanglória espiritual, ela é destruída. É interessante que, se nós observarmos, nós temos uma facilidade muito grande para sobressaltar tudo que nós fazemos, não é verdade? É interessante o quanto nós supervalorizamos os nossos atos e feitos. E o quanto nós gostamos de nos gloriar do que fazemos. Isso é próprio de nós mesmos. Nós somos assim.
E é interessante que, geralmente, mesmo quando nós nos assustamos com algumas circunstâncias, que percebemos que precisamos do auxílio de Deus, logo em seguida, inclusive quando Deus nos auxilia, a nossa fala é uma fala de que saímos dessa situação por nossa causa. Não é assim? Passamos por algum problema, pedimos a Deus solução, e quando a solução vem, nós tributamos a quem a resolução do problema? A nós mesmos. Somos assim. Eu vejo, por exemplo, nesses dias que estamos passando por todo esse drama dessa pandemia. Recentemente, há um tempo atrás, no início dessa pandemia, recebi inclusive um vídeo, né, de muitos governos, mundo afora, né, suplicando a Deus a sua mão estendida, sua intervenção, sua ação poderosa. E já sabe o que vai acontecer? Já nós teremos ali a resposta através de alguns remédios que vão promover a imunidade ao vírus. Já nós teremos medicações que conseguirão dar a resposta eficaz ao atendimento do vírus. Mas sabe o que vai acontecer com a grande maioria dessas pessoas? Nossos médicos, nossa ciência, nossa inteligência nos trouxeram estes resultados. Não será assim? John Owen já havia dito há muito tempo atrás, John Owen, um reformador puritano inglês, disse que o homem ele é como um indivíduo que está caminhando ao longo do seu caminho, livre no curso do seu pecado, até que vem uma tempestade. Quando vem uma tempestade, ele se abriga numa casa. E aí depois que vai a tempestade, ele sai como se nada tivesse acontecido. Assim somos nós. Nós tendemos a seguir o curso da nossa vida na nossa vanglória. E quando existe alguma coisa que nos demanda que nós olhemos para Deus, nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, tem misericórdia de nós. Mas qual é a nossa tendência logo em seguida? Continuarmos em nossa vanglória. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, o apóstolo Paulo diz: aqui a vanglória ela é completamente destruída. Por que Paulo está falando isso? Porque nós imaginamos construir para nós mesmos uma torre que nos dê acesso ao céu. Isso é a religião. É o homem empreendendo construir uma torre de Babel, que o eleve aos céus e ele possa chegar diante de Deus e dizer: tá vendo? Cheguei aqui. Tá vendo como eu sou bom? Vê a minha engenharia, consegue perceber a minha avidez por empreender? Vê, Deus, como eu fui zeloso de fazer essa torre para chegar aqui? Que trabalho, que desprendimento! Nós queremos elevar a nossa moral, dar valor à nossa espiritualidade. Veja como nós somos superiores aos demais. Não é assim que nós nos tratamos? Somos ou não somos dignos de aplausos de Deus e dos homens? Nós temos um senso de merecimento, um senso de autocongratulação. Mas isso é religião, queridos. E Paulo nos mostrou que todos os homens, inclusive os religiosos, estavam em condição de dívida e que nenhum de nós poderia resgatar a nossa alma por maiores que fossem os nossos esforços. Por isso, toda glória humana é vazia. Ninguém pode achegar-se diante de Deus com um pingo de glória própria. Muito pelo contrário. Qualquer um de nós que acreditar que por seus feitos, atos e obras pode achegar-se a Deus, ele não teve a correta compreensão de si mesmo, nem do tamanho de sua dívida. Mas Deus, com seu infinito amor que nos amou, pagou a nossa dívida, comprou-nos por preço, Ele completou o nosso trabalho, Ele venceu a nossa luta, Ele conquistou as nossas guerras e nos justificou pela justiça de Cristo. Ele construiu uma torre, não de baixo a cima, mas de cima a baixo, vindo em nossa direção. Ele construiu uma escada em direção até nós. E por isso, nós podemos nos achegar até Ele. Por isso, Paulo diz: onde está a vanglória? O que acontece com a vanglória? Aqui, debaixo dos holofotes da cruz, ela é destruída. Não existe ninguém digno, não existe ninguém merecedor, não existe ninguém superior a ninguém. Todos nós somos nivelados pecadores debaixo da cruz do Calvário. Sabe para quê? Para que haja apenas uma glória devida. E ela não é a mim, e ela não é a você,
essa glória é devida somente a Deus. O evangelho da justificação, somente pela fé, destrói a glória humana e dirige a glória somente a Deus, queridos. E isso é maravilhoso, porque na verdade, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, é como se nós nada tendo e possuindo tudo. Entende isso? Nós não precisamos de glória. Não fomos feitos para recebermos glórias de nós mesmos. O nosso desviar-nos de Deus foi um desviar-nos em direção à nossa própria glória. E o nosso retorno a Deus é um retorno em reconhecer que realmente toda glória só é devida a Ele. Certo? Por isso, é preciso que nós tenhamos uma disposição humilde de coração diante de Deus. Uma disposição humilde de coração. O cristão que conheceu a sua condição de pecaminosidade, mesmo reconhecendo todo o seu empenho espiritual, ele verá que só há glória em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário não restou espaço para mais ninguém além do Cristo que foi exaltado acima de tudo e de todos. Onde fica a vanglória? Destruída. Não há espaço mais para ela. Se somos cristãos e há vanglória em nós, temo que nós não tenhamos entendido quem somos e o que Cristo fez por nós. Por isso, precisamos de uma disposição de coração humilde diante de Deus. Isso se mostra inclusive nas nossas orações. Quando nós nos achegamos a Deus com uma condição de coração onde achamos que temos por qualquer coisa em nós, qualquer direito diante de Deus, eu temo que nós estejamos entendendo muito mal o Evangelho. O Evangelho se reflete inclusive nas nossas orações, no modo como nós oramos. Nós vemos o Senhor Jesus apresentando-nos uma situação de um indivíduo, um fariseu que vai ao templo e diz: Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo que eu tenho, e eu não sou como esse cobrador de impostos, esse pecador que está aqui ao lado, Senhor. E o Senhor Jesus, ao final, depois de contar a experiência de oração do cobrador de impostos, bate no peito, não tendo sequer a ousadia de olhar para os céus, ele ora apenas pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus pergunta: qual destes dois sai justificado diante de Deus depois desta oração? E é essa disposição humilde de coração que arranca a vanglória, ela se manifesta inclusive nas nossas orações, como nós nos apresentamos diante de Deus. Essa disposição de humilde de coração que destrói a nossa vanglória, ela deve apresentar a Deus gratidão pelas boas obras que nós realizamos, ao invés de computá-las como mérito. O cristão, aquele que nasceu de novo em Cristo, ele vai ter boas obras, sim, mas ele nunca vai computar essas coisas como um mérito, um crédito a si. Muito pelo contrário, ele sabe que em todas estas coisas só resta a Deus glória pelo que Deus fez nele. Qualquer coisa de boa que haja em nós vem de Deus, e a Ele é devida a glória por isso. Onde está a vanglória, disse o apóstolo Paulo, ela foi excluída. A glória devida a Deus e ao seu devido louvor pela justificação que vem totalmente dele. O cristão que entendeu-se nascido de novo em Deus, pelo que Deus fez nele, ele é alguém que naturalmente, queridos, vai desfazer-se dessa vanglória e em contrapartida vai tributar a Deus louvor pelas coisas que Deus fez por ele. O louvor, a expressão de adoração a Deus, quanto mais você entende o que Deus fez por você, mais seu coração transborda de palavras de gratidão e de hinos de louvor a Deus, querido. Quanto mais nós entendemos a nossa incapacidade e quanto mais nós reconhecemos a realização de Deus a nos salvar, mais naturalmente será comum em nossos lábios prestarmos a Deus louvor e darmos a Ele louvor. É desfeita, como disse o apóstolo Paulo, a vanglória, mas aí erige-se a verdadeira glória que nós tributamos a Deus. Sim, o Evangelho faz isso. A justificação
faz isso, ela destrói a vanglória. Nenhum de nós se apresenta diante de Deus como se tivesse alguma coisa de si mesmo para dar. Muito pelo contrário. Nós nos apresentamos, como disse o apóstolo Paulo, como não tendo nada. Em contrapartida, quando nós nos encontramos como não tendo nada, nós recebemos dele tudo, e por isso o apóstolo Paulo diz: porém, tendo tudo, tudo vem dele. E por isso que a glória é devida somente a ele. Essa é uma das primeiras implicações da justificação pela fé. Ela destrói a vanglória. Qual a outra implicação? A justificação destrói a ideia do domínio de Deus ou a ideia da exclusividade de Deus. Não entendi essa expressão. Tudo bem, vamos lá, vamos devagar que a gente vai tentar chegar lá. Tentei achar a expressão mais simples possível aqui, mas eu acredito que a gente vai precisar de um pouco de explicação para ficar mais claro. A justificação, em primeiro plano, destrói a vanglória, e em segundo plano, a justificação destrói a ideia do domínio de Deus. Que ideia do domínio de Deus é essa? Nós conseguimos extrair ela dos versos 29 e 30. Leia comigo os versos 29 e 30. O apóstolo Paulo diz assim: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Paulo está perguntando: Deus é apenas dos judeus? Ou seja, apenas os judeus têm o domínio ou a exclusividade de Deus? E o apóstolo Paulo vai responder. Ele vai perguntar ainda retoricamente: ele não é também o Deus dos gentios? Ele responde: sim, dos gentios também. Por que Paulo faz essa pergunta e por que Paulo acha importante essa implicação? Observemos aqui. Nós temos uma comunidade ali em Roma que há muitos irmãos que vieram do judaísmo, que pela sua vida no judaísmo entendiam que a sua relação com Deus era exclusivíssima, era especialíssima, e que, especialmente por eles guardarem a lei, era como se eles tivessem um contrato de exclusividade com Deus. Eles e Deus ali, sendo que Deus não tinha mais nenhuma relação ou um compromisso com os demais homens deste mundo. O judeu e a ideia do domínio de Deus, ou a ideia da exclusividade de Deus, como se Deus estivesse obrigado àquele povo, quer por eles guardarem a lei, quer pela herança que eles tinham. A ideia que o judeu tinha era uma ideia de que o modo como ele vivia diante de Deus era o que fazia Deus dirigir-se a ele. Esse era um modo de interpretar a fé dentro do judaísmo, dentre as muitas correntes que havia no judaísmo daquele tempo. E aquela comunidade poderia ter, aquela igreja ali em Roma, poderia ter bastantes irmãos que, vindos do judaísmo, talvez ainda sustentassem em alguma medida, alguma ideia de que pela sua tradição religiosa, pela sua experiência de fé, eles tinham lá uma certa prioridade diante dos demais irmãos que não eram judeus. Afinal de contas, Jesus era judeu. Afinal de contas, a fé deles estava baseada no santo livro sagrado, na Torá, na lei, nos profetas e nos escritos, que nós chamamos de Tanakh, né? Torá, Neviim, Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos. E você conhece isso como Antigo Testamento. Toda a promessa a respeito de Cristo estava baseada no Antigo Testamento. Então pode ser muito bem que muitos irmãos ali tivessem essa ideia do domínio de Deus, da exclusividade de Deus. Deus é o nosso Deus apenas. E talvez, e segundo inclusive a sequência de pensamento que segue aqui Paulo, isso se devesse aos irmãos pensarem que pela obediência à lei era que Deus então se dirigia a eles nessa exclusividade. Mas Paulo, tendo falado da justiça que vem de Deus, uma justiça de Deus que vem pela fé, que não tem nenhuma relação com a obediência à lei, porque a obediência à lei é incapaz de permitir ao homem justiça tal que lhe facultasse apresentar-se diante de Deus justo. Uma consequência lógica é que a justificação destrói, então, essa ideia da exclusividade de Deus ou essa ideia do domínio de Deus, como se nós tivéssemos, como se os judeus tivessem um domínio de Deus que os demais povos não tinham. Paulo está desmontando aqui as pretensões de superioridade que poderiam haver no meio de alguns irmãos ali, né?
judeus dentre aquela igreja. Não eram os cristãos que estavam entrando numa nova forma de judaísmo aperfeiçoado. O que Paulo está dizendo é isso. Não são os irmãos judeus que estão entrando no judaísmo aperfeiçoado. Pelo contrário, ambos, tanto judeus como gentios, estavam entrando na igreja de Cristo e se tornando seu povo. O que Paulo está dizendo, como ele nos argumenta aqui, no verso 29, verso 30, existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos, aqueles que se circuncidavam, seguindo a tradição e os mandamentos que receberam da lei e pela ordem que Deus deu a Abraão, e os incircuncisos, aqueles que não se circuncidavam e que não faziam parte do povo judeu. Paulo está dizendo que na igreja de Deus não existe um judaísmo elevado à quinta categoria. Não é isso. O que existe na igreja de Deus é que judeus e gentios, ambos, creem em Cristo e se tornam povo de Deus na mesma aliança, sob as mesmas bases, com os mesmos privilégios, os mesmos direitos e a mesma honra de pertencerem ao povo de Deus. Não existia ali cristãos de primeira e de segunda categoria. Eu acho inclusive estranho hoje, nos nossos dias, algumas tendências teológicas muito equivocadas de pregação, de ensino, onde nós vemos pessoas conduzindo a igreja a um judaísmo, né? A uma judaização da igreja. Meus irmãos, o que aconteceu foi o oposto disso. O que aconteceu foi que aquilo que cumpriu-se plenamente em Cristo, Cristo é aquilo que Israel deveria ser, Cristo é a promessa de Abraão, Cristo é o cumprimento de todas as coisas, e nele nós nos tornamos povo de Deus. Nós não nos tornamos judeus, nem o judeu permanece judeu, quer dizer, permanece judeu pela nacionalidade, mas como povo de Deus, ele não é chamado povo de Deus por ser judeu, ele é chamado povo de Deus por ser de Cristo, da igreja de Cristo, porque Cristo não morreu por judeus, Cristo morreu pela igreja. Por isso, inclusive, que nesses dias é tão estranho essa judaização que nós vemos na igreja. E equivocadamente, muito malgradamente, interpretando muito mal o texto bíblico, se ensina a guardar festas antigas, se ensina a ter um apreço especial por Israel. Irmãos, o povo de Deus é a igreja. E na igreja judeus e gentios, sem que haja prioridade ou prevalência ou superioridade de um para com o outro, se unem numa só fé, numa fé de pessoas que se achegam a Deus pela justiça, mediante a fé, diz o apóstolo Paulo no verso de número 30. Judeus e gentios se unem à fé pela justificação que há em Cristo Jesus. Certo, queridos? Então Paulo aqui está desmontando naquela comunidade. Qual a intenção de Paulo ao explicar isso para aquela comunidade? A intenção de Paulo é desmontar, desconfigurar qualquer entendimento que algum irmão tivesse sobre o outro ali de superioridade, de prevalência, enfim, por qualquer tradição espiritual, qualquer coisa parecida. Paulo já havia mostrado antes que todos estavam debaixo do pecado. E agora Paulo mostra que a justiça é atribuída a todos, quer sejam judeus, quer sejam gentios, do mesmo modo, de maneira que não há distinção entre um e outro. E por isso, aqui Paulo destrói a ideia do domínio de Deus ou da exclusividade de Deus, como se Deus fosse apenas nosso pelo que nós fazemos. Entende isso? Isso nos ensina, queridos, a nós nos despirmos de qualquer espírito de superioridade, o espírito de segregação, de separação na igreja de Deus. O sentimento de prioridade diante dos que chegam novos, por exemplo, a igreja, a fé, é contra o evangelho. Às vezes nós vemos na comunidade do povo de Deus, na igreja de Deus, um certo sentimento de primazia, né? Algumas pessoas que nasceram na igreja e que tiveram uma experiência desde a sua infância na fé,
e que se entendem como superiores aos demais, aqueles que se chegam mais novos à fé, aqueles que de repente chegaram à fé não por uma via hereditária, mas pela conversão, porque descobriram a Cristo Jesus. E o que Paulo está fazendo aqui é desmontando essas coisas. Paulo estava explicando que na igreja de Deus não pode haver esse sentimento de prioridade, esse sentimento de esse sentir-se superior a. Se nós não tivermos cordialidade amorosa para todos quantos se achegam à fé, entendendo que todos quantos Deus salva, Ele os salva e os coloca na mesma condição que nós estaremos indo contra o Evangelho. Às vezes é estranho dizer isso, mas não é incomum encontrar esse tipo de comportamento, às vezes, em algumas agregações, alguns grupos, algumas igrejas, né? Esse sentimento de... parece, às vezes, que inclusive é até difícil de alguém que está chegando de fora alcançar esse espaço. Porque algumas pessoas se posicionam como se elas fossem ali, estivessem... como diz aquele ditado, né? Você chegou agora e já quer sentar... Onde é que é mesmo que senta? Na janela, né? Do ônibus. Faz tanto tempo que eu lembro que o nome de ônibus que eu até esqueci do ditado. Chegou agora e já quer sentar na janela? Parece-me, às vezes, que nós encontramos esse comportamento dentro do povo de Deus. E é exatamente isso que Paulo está desmontando aqui. Paulo está mostrando que não tem esse negócio de alguém ter chegado antes, estar ali há muito tempo. Pelo contrário, em Cristo todos nós somos encontrados na mesma condição e somos achados do mesmo modo, e por isso devemos acolher, queridos, de modo terno, aqueles que estão se achegando ao Evangelho. O Evangelho nos mostra que fomos acolhidos, não por nada que haja em nós. Isso deve nos levar a acolher as pessoas a despeito de qualquer coisa que haja no outro. Às vezes vemos alguns cristãos com uma certa resistência por determinados grupos de pessoas, cristãos com uma certa resistência por determinadas práticas de alguns grupos de pessoas, e isso não é coerente com o Evangelho, queridos. Um preconceito com um grupo de pessoas de vida libertina, de uma vida mais entregue ao pecado, sem acreditar que essas pessoas possam se achegar à fé como nós nos achegamos, isso não é coerente com o Evangelho. Não é coerente com o Evangelho eu ter preconceito para pessoas porque tem, por exemplo, pessoas de uma vida libertina sexualmente, pessoas entregues às drogas, pessoas entregues a quaisquer práticas de pecado, ou pessoas que não sejam da minha experiência de fé, ou pessoas que sejam de um outro grupo de fé. Ninguém, queridos, ninguém, não existe prioridade para ninguém. Claro que o que Paulo está dizendo é que existe essa nivelação a todos, porque todos creem em Cristo. Não estou dizendo que todas as pessoas são salvas por Deus, independentemente da fé que tenha. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que é destruída essa ideia de que Deus é apenas nosso. Que, na verdade, Deus é Deus de todos aqueles que Ele salva em Cristo. E Ele salva em Cristo, revelando Cristo e dando a conhecer a Cristo a quem Ele quer. Não existe essa prioridade nem de povo, nem de tribo, nem de língua, nem de raça, nem de nação, nem de grupo. Deus é Deus de todos os homens, no sentido de que Ele salva dentre todos os homens. Ele é salvador dentre todos os tipos de homens. E aí eu pergunto para você, que tipos de preconceitos nós temos? Nós, às vezes, como igreja, como povo de Deus, temos lá algumas restrições, alguns grupos de pessoas, alguns tipos de pessoas, algumas pessoas que vêm de determinado ciclo religioso, experiência religiosa ou experiência de vida anterior para vir à fé. E o que Paulo está mostrando aqui é que não existe essa superioridade ou essa distinção. Todos quantos estamos em Cristo, não porque haja qualquer coisa em nós que tenha realizado isso, mas apenas porque Ele, Deus, quis trazer tanto judeus quanto gentios à fé, independente da história que antes havia. Certo, queridos? Então, que haja em nós, que somos povo de Deus, uma inclinação terna, que nós tenhamos ternura, possamos olhar para as pessoas que se achegam à fé conosco
com alegria, com entusiasmo, está trazendo essas pessoas para sentarem junto à janela conosco, né? A fim de que nós estejamos juntos celebrando aquilo que Deus está fazendo nelas. Afinal de contas, Deus distribui a sua graça como Ele quer. Ele revela Cristo a quem Ele quer. Não interessa o quanto essa pessoa tenha nos feito mal, inclusive pessoalmente. Me recordo de Jonas e de seu dilema, né? Jonas naquele drama, porque Deus o ordena ir a Nínive, a pregar a um povo a quem ele odiava. E como Deus é bacana em fazer essas coisas, né? Fazer essas que nós enfrentemos exatamente as coisas que nós temos muita dificuldade de lidar. Jonas odiava aquele povo com toda a sua alma, e Deus ordena a ele pregar. E ele não quis pregar, mas porque ele sabia que Deus era misericordioso e que Deus podia fazer aquele povo a quem ele odiava se tornar um povo seu e amado. Entende? Que não haja em nós essa disposição do coração de Jonas, antes nós entendamos que essa justiça que vem de Deus é uma justiça que Ele realiza sem considerar quaisquer privilégios nossos, porque na verdade não temos naturalmente privilégios nenhuns, certo? E por fim, a última questão que é destruída pela justificação. A justificação, eu disse, destrói a vanglória. A justificação destrói a ideia do domínio de Deus. Por fim, a justificação destrói a pretensão da liberalidade ou da libertinagem diante de Deus. Não ficou claro não? Espero que vai ficar claro à medida que a gente vai seguindo aqui. Então, a terceira e última questão que Paulo vai argumentar aqui, das implicações da justificação pela fé, é que a justificação pela fé, ela, embora possa parecer que ela dá espaço a uma liberalidade moral, a uma liberalidade na prática da vida, a uma desconstrução da lei, a eu viver sem a lei, Paulo vai dizer que essa pretensão da liberalidade, a justificação, ela não a sustenta, pelo contrário, ela a destrói. Porque, olhem bem, olha o que está aqui no verso 31. O verso 31 diz assim: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Isso aqui é o que nós chamamos de antinomismo. Já ouviu falar disso, antinomismo? Não, né? Ou sim, talvez. Antinomos, contra a lei. A ideia de que existe uma corrente assim, sempre existiu dentro do cristianismo, alguns argumentos nesse sentido. Argumento em que sentido? Argumento no sentido de dizer que, ora, se nós fomos salvos por Cristo, por tudo que Cristo fez, então já não há necessidade de que nós guardemos os mandamentos de Deus e a lei de Deus, já que fomos salvos apenas pelo que Cristo fez. E é exatamente essa questão que Paulo está destruindo. Ele ainda não vai argumentar amplamente contra ela, ele vai argumentar amplamente contra ela um pouco mais à frente, mas ele está destruindo essa falsa conclusão. Essa é uma falsa conclusão. O Evangelho não dá espaço para que o cristão se entenda alguém livre para viver do modo como quiser, já que foi salvo e justificado apenas pela fé. Seria o mesmo que dizer, já que o homem é justificado por Deus apenas pela fé, por que nós não rasgamos a lei? Já que estamos tão seguros, já que temos a sentença do juízo final, que nada vai tirar a nossa salvação, deixemos a lei de Deus de lado. Parece que faz sentido essa afirmação? Inclusive, algumas pessoas usam essa argumentação, né, para tentar contestar a fé reformada ou fé calvinista, ou como disse Charles Spurgeon, a fé calvinista, que é a mesma fé de Paulo, que é a mesma fé de Jesus. Viu, queridos? Então, algumas pessoas, porque sim, nós afirmamos, como disse Paulo, nós que somos calvinistas, nós que somos reformados, nós que somos cristãos, afirmamos, como disse Paulo, sim, que Deus deu uma sentença de justificação, e a sentença é última e a segurança
eterna nisso, e não há mudança nos decretos de Deus. O que Deus disse, Deus decretou. O apóstolo Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis, glória a Ele por isso. O apóstolo Paulo diz que aqueles que Ele predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. A palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós veremos inclusive todos esses textos de Romanos mais à frente. E vimos, especialmente no sermão que eu preguei sobre justificação, que a justificação é uma sentença de Deus, a sentença do juízo final que já nos foi dada. E aí, alguém poderia pensar, argumentando de um modo torto, ora, se é tão segura assim a salvação, então a gente pode pecar como a gente quiser, a gente pode rasgar a lei de Deus, que é o que está sendo tratado aqui no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé. Só que esse argumento, essa lógica, essa conclusão, ela é uma falácia da argumentação, ela é um engodo, ela é um engano da argumentação. Paulo vai mostrar quais são as questões que envolvem toda a nossa salvação mais à frente e como isso influencia nosso modo de vida. Sim, Paulo não vai desdizer toda a segurança que ele está atribuindo à salvação. Sim, Paulo não vai desmontar todo esse sólido fundamento no qual nós estamos estabelecidos, mas ele destrói esse argumento e o desmonta essa falácia ao declarar, como diz aqui no verso 31, de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. E aí não precisa nem ser muito inteligente, né? Basta ser um pouquinho só. Pensar o seguinte: poderíamos achar que Deus desconstruiria ou Deus destruiria a condenação e o poder do pecado na morte do seu Filho, para depois deixar que o pecado reinasse sobre nós? Faz isso sentido? Deus tem um trabalho horrível para destruir o poder do pecado e a condenação do pecado, para que depois o pecado reinasse em nós? Isso é tão descabido, né? Não faz sentido pensar desse modo. Só por isso podemos ver que esse argumento ele é completamente inválido. Sim, a salvação é sólida como uma rocha que está sobre os nossos pés, e não fomos nós que a pusemos lá, foi Deus quem a pôs. Mas não, isso não nos dá espaço para que nós vivamos no pecado como nós quisermos. E Paulo explicará isso melhor mais à frente. Mas aqui precisamos ficar apenas com essa declaração de Paulo, e explicá-la já basta. Antes, confirmamos a lei. Capítulo 6 e 7 de Romanos, Paulo vai entrar só nesse assunto. Que assunto? O que Deus fez em nós não foi apenas nos justificar, mas o processo da salvação envolve muitas outras coisas, inclusive uma transformação interna, uma regeneração, uma mudança da inclinação do coração, que agora se inclina para Deus. Paulo, seguindo aquilo que já estava predito em Jeremias 31, quando 33, quando o profeta Jeremias nos diz que Deus escreveria sua lei em nosso coração, e quando o profeta Ezequiel diz que Deus nos daria um novo coração, Paulo vai desenvolver esses assuntos em 6 e 7 de Romanos, explicando que não foi apenas nos dar a sentença do juízo final que Deus fez conosco. Mas por aqui basta sabermos que tolice essa ideia de rasgar a lei de Deus, deixar de guardar os seus mandamentos. Isso já não é mais para nós? É claro que é sim. Por isso confirmamos a lei, diz o apóstolo Paulo. E eu gosto de quando Calvino explica-nos esse trecho dizendo o seguinte: a lei foi dada para ensinar ao homem acerca da sua iniquidade e para guiá-lo a Cristo, sem o qual a lei não seria cumprida. E Calvino, quando diz isso, ele está fazendo ecos a Paulo, quando na Epístola de Gálatas, Paulo disse que a lei foi um condutor para nos levar a Cristo. A lei revelou-nos o nosso pecado. Essa era uma das intenções da lei, de forma negativa, mostrar-nos o nosso pecado. E Calvino continua dizendo: entretanto, ao dirigirmos-nos a Cristo,
Primeiramente, encontramos nele a perfeita justiça da lei, e a mesma se torna também nossa por imputação. Ou seja, a justiça que a lei prometia àquele que a obedecesse, ela foi completamente cumprida em Cristo, e Cristo cumpriu a lei, obedeceu a lei. E a justiça que a lei disse que imputaria a quem a obedecesse, é a nós imputada por causa de Cristo. Como nós poderíamos negar a lei? Se a lei nos mostra que somos pecadores, e se a lei nos mostra que Cristo é justo porque Ele cumpriu a lei, e que a justiça dele é imputada a nós, Calvino continua dizendo: em segundo lugar, encontramos nele a santificação, por meio da qual nossos corações são moldados a fim de guardarem a lei. É verdade que guardamos imperfeitamente, mas pelo menos ansiamos por guardá-la. Calvino diz aqui então que encontramos em Cristo santificação, os nossos corações são moldados para guardarmos a lei de Deus, e isso é o que a palavra de Deus nos diz, quando a Escritura nos fala de Deus escrever na tábua do nosso coração as suas leis, e agora nós que estamos em Deus, ansiamos por guardar a sua lei, por obedecê-lo. Nós que estamos em Deus, ainda que sim, sabemos mais conscientemente do que nunca, guardamos imperfeitamente os mandamentos de Deus, até porque nenhum de nós há de guardá-los de modo perfeito, e até porque não será por guardá-lo de modo perfeito que nós seremos recebidos diante de Deus. Nós somos recebidos porque Cristo os guardou de modo perfeito. Mas, sim, a lei revela algo de Deus para nós, e nós achamos prazer na lei de Deus, porque sabemos que isso agrada a Deus. Eu diria, sintetizando isso, que existem duas perspectivas da lei que são importantes de nós mantermos. A perspectiva negativa: a lei ainda é um instrumento que mostra aos homens que somos pecadores, e é importante que nós todos nos reconheçamos pecadores diante de Deus. E a perspectiva positiva da lei, porque positiva não no sentido que nós alcançamos justiça pela lei, positiva no sentido de que ela revela o caráter justo de Deus e revela a vontade de Deus. Nós seríamos ignorantes quanto a como vivermos de modo agradável a Deus, não fosse a sua lei. E aqui isso desmonta a ideia, primeiro, de que a fé cristã seja uma fé liberal, uma fé que permita qualquer comportamento diante dessa justificação poderosa que vem de Deus para nós. Inclusive, desmonta a argumentação de que calvinistas são liberais, de que paulinistas, de que cristãos são liberais. Por quê, queridos? A salvação não foi apenas adquirir para nós uma firme confiança na nossa eterna redenção. Há mais que isso. Há mais que Deus realizou em nós. Há outras coisas extraordinárias que Deus fez dentro de nós, além de nos dar uma viva e firme confiança naquilo que Ele apenas fez. Certo? Por isso Paulo desmonta esta abertura para a libertinagem, para a liberalidade. Por isso ele vai dizer: antes confirmamos a lei. Só colocando a lei no seu devido lugar. A lei e o seu cumprimento e a sua obediência nunca dará a ninguém condições de ser salvo por ela. E aqui é importante ressaltar isso. Por quê? Porque nós temos no meio cristão evangélico algumas correntes que às vezes acreditam que a guarda da lei é o que facultará diante de Deus a sua salvação. E pensar nisso é deixar Cristo de lado. Qualquer intenção de obedecer à lei, como se a obediência à lei fosse algo que nos assegurasse diante de Deus pela nossa salvação, ou que conquistasse diante de Deus a nossa salvação, isto é um desvio da fé. Paulo confirma a lei, mas não no sentido de que a lei dê salvação. Ele continua sustentando aquilo que ele disse no verso 28. O homem é justificado pela fé, conforme a tradução de Martim Lutero, somente, independente da lei. A lei não tem nenhuma ligação com o nosso estado de justiça diante de Deus. Entende isso? A nossa justificação é só pelo que Cristo fez. E quando nós acrescentamos qualquer coisa àquilo que Cristo fez, acreditando que o que fizemos somará
computará, implicará para a nossa salvação. Sabe o que Paulo diz sobre isso? Separados estão de Cristo vocês que se justificam pela lei, da graça têm caído. Gálatas 5:4. E quando Paulo diz isso, Paulo está escrevendo a uma igreja na região da Galácia, a igreja na região da Galácia, que estava apenas se circuncidando. Imagine nós, se nós imaginarmos que, acreditarmos que faremos qualquer coisa para agregar a nossa salvação. Se você, meu querido, começou crendo em Cristo Jesus, pelo que Cristo Jesus fez por você, se você creu na cruz do Calvário, que ela é poderosa para te dar salvação, se você olhou para o que Deus fez para você lá, Ele sendo totalmente o seu Salvador, Deus não nos salva parcialmente, Deus não nos salva parcelas, Deus não deu apenas a entrada da nossa salvação, Ele nos salvou completamente. Se você iniciou crendo assim, mas se houve algum momento na sua jornada que talvez por má instrução, por não conhecer direito a Escritura, você começou a ouvir outras coisas a respeito da fé, e você tem achado que fazer isso, aquilo outro, guardar dias, comer determinados alimentos, ou guardar determinadas festas, isso fará com que você seja computado diante de Deus justo, ser dizimista, ser ofertante, ser qualquer outra coisa da prática da fé. Nada nos acrescentará nada diante da justiça que nós temos em Deus pelo que Cristo fez. Entende isso? Enquanto nosso coraçãozinho estiver acrescentando qualquer coisa à cruz de Cristo, nosso coraçãozinho continuará impenitente em sua religião. E nós continuaremos, como disse o apóstolo Paulo no início desse texto, em vanglória. E nós continuaremos, como disse o apóstolo Paulo no segundo movimento desse texto, acreditamos que tendo alguma superioridade diante das demais pessoas. Mas aqui vemos que, sim, a lei permanece. Não como algo que nos justifica, mas como uma lei que primeiro declara que somos pecadores e que permanece como nós uma referência, uma indicação dos pensamentos e da mente de Deus. E nós até desejamos guardá-la e guardá-la-emos, para que nós entendamos, para que nós sintamos alegria naquilo que Deus fez por nós e para que Deus se alegre em nós. Mas, como diz Calvino, guardaremos imperfeitamente. Não pense você que você guardará a lei de Deus perfeitamente. Não vai. Nós amaremos guardar a lei de Deus, mas guardá-la-emos imperfeitamente. Mas sabe de uma coisa? Não é por isso que somos salvos. Somos salvos mediante a fé. Somos salvos pela justiça de Deus que veio por Cristo Jesus, independente da lei. Amém? Por isso, aqui Paulo levanta essas questões que são importantes, essas contestações que naturalmente são levantadas diante desta afirmação tão contundente que ele fez. Que afirmação? Nós somos justificados apenas por Cristo, pelo que Deus fez. Portanto, encerremos hoje aqui, tributando a Deus apenas, ao Senhor Deus apenas, a glória por tudo que Ele fez a nós. Que não haja glória em nós, que nós nos dispamos de toda vanglória, que nós entendamos que sim, precisamos conviver com todos aqueles que se achegam à fé, sabendo que não existe nada em nós que nos dê nenhum privilégio diante de ninguém. Somos todos povo de Deus, glória a Deus por isso. Há povo de Deus aqui, há povo de Deus na Rússia, há povo de Deus na China, há povo de Deus em todos os lugares do mundo, e ninguém tem precedência sobre ninguém, porque todos nós estamos sob a mesma base, firmados no que Cristo Jesus fez. E por fim, não dispa, não rasgue, não imagine que pelo que Cristo fez em nós, nós estamos livres de viver uma vida justa diante dele. Muito pelo contrário. Paulo vai tratar disso em Romanos 6 e 7, explicando que a transformação que ele fez em nós foi muito extraordinária. Não foi apenas nos dando uma computação de justiça, mas foi transformando-nos profunda e radicalmente em nosso interior. Amém? Coloquemos-nos diante de Deus nesse momento, antes de tudo, dando graças a Deus pela justiça de Deus em Cristo, e pedindo a Ele que nessa noite, se há vanglória em nós, se há sentimentos de superioridade em nós, ou se nós estamos em algum desses dois extremos, quer seja querendo afastar-nos de cumprir os mandamentos de Deus, quer seja acreditando que somos salvos porque os cumprimos, que Deus destrua esses
vãos pensamentos em nós, para que nós nos fiemos em Cristo e saibamos como se mantém além. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu te louvo porque a tua palavra é cristalina. Ela é clara como a luz do meio-dia. E ela vem desfazendo, Senhor, todos os recursos que nós usamos para nos mantermos em nossas vaidades. Descoberta a cruz de Cristo, já precisamos descer dos pedestais da nossa vanglória, Senhor. Temos de nos reconhecer não tendo nada, mas agora em Ti, possuindo tudo. E o que nós possuímos não vem de nós, é dom de Deus. É um presente Teu, que não está computado segundo as minhas obras. Graças a Ti por isso. Que o que eu recebo de Ti não está de acordo com as minhas obras, mas está de acordo com a Sua graça, livre, soberana, regalada, abundante, recalcada, sacudida, transbordante, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque hoje nós podemos nos despir de toda a vaidade espiritual, Senhor, sabendo que temos qualquer outra coisa, Senhor, diante de Ti, senão mãos vazias. Que nessa noite isso também nos ajude a que nós continuemos nos mantendo, nos relacionando com todos aqueles a quem o Senhor quer salvar, entendendo que não há precedência, que não há prioridade, que não existe nenhum de nós que esteja acima de qualquer um de nós, que todos nós estamos no mesmo patamar diante de Ti, porque fomos nivelados em nosso pecado e trazidos juntos a uma diante da cruz de Cristo, não por qualquer coisa que haja em nós, mas apenas pela fé. Obrigado pela fé, que é apenas um instrumento que o Senhor nos dá, um órgão de apropriação daquilo que Cristo fez. A fé olha para Cristo, não para nós. Eu te bendigo por isso. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude-nos a entendermos que nós também não vivemos uma fé livre, libertina. Nós vivemos uma fé libertada, não uma fé libertina. Nós que fomos salvos em Ti, não fomos salvos para viver mais uma vez debaixo do pecado. O Senhor enviou o Seu Filho para nos livrar do poder do pecado, da condenação do pecado, exatamente para que nós não mais estejamos subjugados no pecado. Eu te agradeço por isso. Isso é uma compreensão tão cristalina. Isso não desmonta nem desconstrói a segurança que nós temos em Ti. Obrigado por essa segurança que o Senhor nos dá. E obrigado porque nós conseguimos, pela Tua palavra, desfazer esses vãos argumentos que apenas constroem e edificam casas de palha, mas que pelo sopro do vento do Teu Espírito são desfeitos. Que nós, como Tua igreja, entendamos de modo agradável a Ti temos de viver, para a glória de Deus Pai, segundo os Teus mandamentos, a fim de que o Senhor seja louvado nisso, sabendo que não é por Teus mandamentos que somos salvos por Ti, mas pela justiça de Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém.